E vem conferir a crítica da série X-Men 97. E chegou agora em 2024 a série X-Men 97. E para quem não sabe, ela obviamente é uma continuação da série dos anos 90, que era a série dos X-Men. Série essa que foi ao ar entre o ano de 1992 ao ano de 1997. Teve um total de 76 episódios e 5 temporadas. E logo depois que anunciaram que essa série iria existir, X-Men 97, parecia até um sonho para muitos fãs. Porque sempre que se mencionam grandes produções feitas baseadas no universo de quadrinhos, a série X-Men dos anos 90 sempre é mencionada como uma dessas grandes séries. Vale destacar, depois dessa série, X-Men também ganhou outras séries animadas, como por exemplo X-Men Evolution, que é uma série que eu achava muito boa, achava muito divertida, faz tempo que eu não assisto. Bom, o meu primeiro contato com X-Men, a série animada, foi só depois, mais na adolescência, porque eu nasci em 97, foi o ano em que a série se terminou. Então a partir daí, eu não cresci com X-Men passando na TV o tempo todo. Eu conhecia algumas cenas, tinha visto um episódio ou outro perdido que passava na TV, mas eu não era alguém que consumia isso. Aí depois que eu fui crescendo, fui consumindo quadrinhos e eu cresci com quadrinhos na minha vida, eu resolvi finalmente ir atrás da série dos X-Men dos anos 90 para poder ver se era boa. E apesar de um ritmo mais lento, apesar de ser um estilo diferente de se contar a história, eu achei uma série muito boa e muito divertida, ainda mais para quem gosta muito de quadrinhos e como eles conseguem adaptar bem boa saga dos quadrinhos, sagas grandes e sagas conhecidas. E com isso gerou uma grande expectativa para o lançamento desse novo X-Men, o X-Men 97, que é a crítica desse vídeo. E antes de eu começar realmente a falar o que eu achei de ponto a ponto, eu queria falar que pra mim, essa série, eu achei ela boa, muito boa, mas também eu acho que o nível que você vai gostar da série vai depender muito de qual é a sua relação com os X-Men como um todo. Porque se você é alguém que assistiu a série dos anos 90 e assistiu agora essa aqui, com certeza você vai amar essa série. Você vai achar ela divertida, você vai achar ela bem animada, você vai também achar, você vai gostar porque vai ser uma continuidade, então é algo que você via lá atrás e vai acabar revendo agora, tendo uma continuidade. Para você vai ser aquela série que você gostava, mas com uma animação melhor, com uma qualidade melhor e fluidez também. Então para você a série vai funcionar muito bem. Se você é alguém que nunca assistiu a série, mas lê os quadrinhos, a série também vai funcionar bem para você, porque as referências, as sagas que eles colocam e o que eles mencionam, você meio que já conhece pelos quadrinhos que você leu. Então você meio que consegue complementar com a série. Então ela também vai funcionar bem para você assistindo os X-Men. Mas para pessoa que eu acho que não tem tanto contato com os X-Men, em questão de série animada, em questão também dos quadrinhos, ele vai chegar na série mais conhecendo o básico, mais pelo que ele viu nos cinemas, que a Fox fez, por exemplo. Eu acho que essa série animada ela não é um bom ponto de partida para as pessoas, porque eu achei que a série X-Men 97, tudo bem, ela é uma continuidade, você deveria assistir as coisas antes, mas ao mesmo tempo é a série dos anos 90. Qual é a chance de uma nova geração, de crianças de uma nova geração irem atrás da série dos anos 90 para assistir? Eles não vão assistir, porque o ritmo, de novo, ela é muito lento para hoje em dia. A forma como a animação é feita, ela não agrada todo mundo. Então, o que acabou acontecendo? Eu nem acho que envelheceu mal, mas a nova geração, ela feita realmente com uma geração onde tudo acontece o tempo inteiro. Então, para prender alguém, tem que acontecer 1000 coisas na tela. Uma série dos X-Men dos anos 90 não prenderia uma pessoa hoje. Então, a série dos X-Men 97, ele tinha essa função difícil de ter que apresentar praticamente a série para um novo público, que é o público mais novo, que no fim é o público-alvo que a série está querendo acertar. Eu acho que esse começa sendo um dos problemas para a série. Eu acho que ela não consegue pegar todo o público como um todo. O que eu falei, se você é uma pessoa nostálgica, se você é alguém que conhece os quadrinhos, ouviu a série, com certeza você vai chegar aqui na animação de 97, o X-Men 97, e vai curtir ela. Vai achar ela boa, ela vai contar bem uma história, ela vai ter uma fluidez em como ela trabalha os personagens ao longo dos episódios, porque é um grupo muito grande de X-Men. Mas a fluidez de um pro outro, quando estão em cena, você consegue perceber que narrativamente eles acabam funcionando até que bem. Só que para quem é um público mais novo, eu acho que a série não vai aprender tanto e não é um bom ponto de partida para quem vai começar a entrar nos X-Men agora, ou só assistir os filmes da Fox, por exemplo, que eu acho
aqui fica um pouco perdido. Então eu acho que esse é o primeiro problema da série pra mim. Eu acho que a função que ele tinha de chegar e agradar todos os públicos não funciona tão bem. Uma outra coisa que eu não gosto muito da série narrativamente é que eu acho que eles não conseguem, em 10 episódios, trabalhar muito bem todas as narrativas que eles apresentam ali. As ideias são muito boas. E como eu falei, as sagas que eles colocam dentro dos episódios, dentro da temporada, são vários quadrinhos que você consegue encontrar e ler facilmente. São várias sagas que você sabe que são famosas, de Genosha ou, por exemplo, a saga envolvendo Sinistro, que aparece no começo, que é uma saga também da gêmea maligna da Jean Grey, o clone dela. Quando você acaba pensando nessas sagas, você consegue perceber que eles pegam os quadrinhos, pegam as sagas e colocam nessa série animada. E isso é interessante, mas ao mesmo tempo é um pouco arriscado, porque eu acho que em 10 episódios eles não conseguem trabalhar tão bem todos os arcos possíveis. São arcos interessantes, com começo, meio e fim. Alguns você já vê que deixa gancho para a próxima temporada, mas ao mesmo tempo alguns arcos que poderiam funcionar numa temporada como um todo acabam passando um pouco rápido. O arco de Genosha, por exemplo, é um arco que poderia... o que chega a acontecer no arco de Genosha é um arco que poderia ser mais a temporada como um todo. Se o clímax da temporada, e trabalhando até chegar lá, e acontece rápido. Tudo bem que isso acaba reverberando para toda a temporada, mas eu acredito que tem outros arcos, como o do próprio clone da Jean, como, por exemplo, toda a saga da Ororo, que é a Tempestade, que eu acho que acaba sendo um pouco acelerado, e apesar de não ser mal contada, não ser mal escrita, você entender perfeitamente o que está acontecendo na série, às vezes seria mais legal se eles trabalhassem com mais tempo pra gente sentir um pouco mais. Porque tem algumas perdas, ou tem algumas revelações na série que eu acho que elas acabam perdendo muita força exatamente pelo motivo que eu falei de serem muitas narrativas, serem muitos personagens. Então, a partir daí, nem todos conseguem ter seu tempo de tela o suficiente. Alguém que sofre muito aqui, por exemplo, é a Jubileu. A Jubileu e o Mancha Solar, que tem praticamente seu núcleo separado, eu acho que eles não funcionam nada bem. Pra mim, o pior episódio da temporada é o que envolve a Jubileu como protagonista, por exemplo. Mas é o pior porque a Jubileu não é bem trabalhada na temporada como um todo. Então, quando você dá um protagonismo pra ela, você vê que não funciona. E o episódio dela fica mais bobo ainda quando você vê as péssimas coisas que estão acontecendo à sua volta. Então, enquanto tá acontecendo muita coisa terrível, você coloca o arco da Jubileu, que é praticamente um episódio onde é pra você ter um respiro. Mas ele não funciona tão bem exatamente por causa disso. E isso não funciona bem porque a série, às vezes, ela não consegue equilibrar tão bem os seus personagens. Então, algumas perdas que a gente tem, algumas revelações, acabam perdendo a força, assim como a história como um todo. Então isso acaba sendo um problema. Mas tecnicamente a série é muito boa, isso é inegável. Ela consegue te prender perfeitamente por 10 episódios por vários motivos. O primeiro, da animação, seria como ela é fluida, como ela é bem feita. A primeira sequência de ação que envolve o Ciclope é maravilhosa. A sequência de ação que envolve o Wolverine junto com o Noturno é simplesmente linda de se ver. Mas quando você... e tem vários que você pode falar isso, de junção de um herói com o outro, o Magneto lutando também quase sempre é incrível de se ver em tela. Então a animação ela é fluida, ela é bem feita e eu gostei muito da nova estética que deram para essa animação. Porque normalmente quando você pensa em fazer uma animação, eles têm 3 caminhos que eles gostam de percorrer. Não que só existem esses 3, mas é o que normalmente as séries fazem. Ou eles vão para um lado mais anime, que eu acho que não funcionaria tão bem aqui, ou eles vão para um lado mais cartunesco, num sentido mais de cartoon mesmo, e a partir daí fica um pouco meio termo, onde algo é meio infantil, com um pouco de adulto, e quando você chega num ponto que tentam fazer adaptações de quadrinho, eles ficam meio perdidos no que faz. Ou eles fazem aquela estética meio abre o quadrinho para seguir para o próximo capítulo. É uma estética meio quadrinho. Aqui eles não foram para esse caminho. Eles fizeram uma mistura de uma animação junto com uma tonalidade onde parece que você está num universo diferente. E isso eu gostei bastante, porque deu muita vida pra obra. Eu adoro as cores, eu adoro os designs que eles dão pros personagens de forma diferente em alguns pontos. Eu gosto muito da estética, a movimentação funciona muito bem. Algumas vezes é um pouco travado, e parece que a gente não vê isso muito em animação, que é aquela que parece sempre que eles estão andando sem se movimentar. Acontece isso, mas de modo geral é uma animação fluida, bem feita, com boa sequenciação e com um design que me agradou muito. De animação, de universo, da coloração que colocaram ali. Realmente eu me impressionei com a parte técnica dessa obra, que não é a parte técnica mais incrível do mundo, mas realmente eu não esperava que fizessem nesse estilo, que acabou funcionando muito bem. Outra coisa que ajuda muito a fazer com que as histórias funcionem bem, que a animação funcione bem, que você fique engajado com a história, são os personagens. X-Men tem personagens muito carismáticos, passando dos filmes pros quadrinhos, dos quadrinhos pras animações. Em qualquer lugar que você procurar de X-Men,
X-Men, eles são carismáticos. E vai muito além dos conhecidos como Wolverine, que normalmente é o queridinho de todos. A Jean Grey é incrível, a Tempestade sempre foi fantástica, é uma das minhas personagens preferidas dos X-Men. Quando você vai mais a fundo, o Fera é muito interessante, até a Jubileu, quando ela é bem trabalhada, ela é interessante. Na série animada, ela era muito legal dos anos 90, no começo pelo menos. Você também tem a Vampira, você tem o Gambit, você tem o Bishop, você tem tantos personagens interessantes que acabam fazendo com que a obra sempre te cative, porque quando não tem um na frente, os secundários vão funcionar muito bem. Quando o episódio é focado em um, você vai gostar, em outro, você vai gostar. E essa série animada, eu espero que ela venha para desmistificar o que muita gente acha que o Ciclope é um personagem ruim. O Ciclope não é um personagem ruim. Quem lê quadrinhos sabe que o Ciclope ele é um personagem muito interessante, e o que o cinema nunca conseguiu fazer, e essa animação conseguiu fazer. Então assim, a série tem problemas de narrativa. Eu não acho uma série perfeita, mas ela é divertida, com excelente sequência de ação, que conta uma história com começo, meio e fim, que eu, de novo, não acho que é uma boa introdução para uma nova geração ou para um novo público que está entrando para conhecer X-Men. Mas para mim, que já conheço, adorei a série. Concluindo, foi o que eu falei no começo da crítica e que vale destacar aqui de novo. Eu acho que a série vai funcionar de forma diferente para pessoas diferentes, dependendo da experiência que você tem prévia com os personagens. Se você viu a série animada, com certeza você vai gostar dessa série nova. Se você ler os quadrinhos, você vai gostar, mas eu acho que um ponto de entrada para as pessoas aí não é uma boa ideia. Ele vai ficar perdido e vai ficar confuso. Parece até os quadrinhos dos X-Men. Quem entra agora fica perdido porque a cronologia é muito confusa e muito perdida. Mas eu acabei entrando nesse ponto que eu assisti a série animada, e além disso eu sou muito fã dos quadrinhos. Cresci lendo X-Men. Então pra mim a série funcionou muito bem. Tem problemas narrativos, eu acho que tem coisas que podem ser melhoradas, eu acho que podem diminuir a quantidade de arco para dar mais tempo pra gente sentir mais o que os personagens estão sentindo. Mesmo assim, é uma história bem feita pra uma temporada, bem contada, que te deixa com vontade de mais. Você quer mais episódios, você quer mais história, você quer mais daquela parte técnica incrível. E por isso que eu fecho a série X-Men 97 com uma nota 8 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de X-Men 97? Você gostou, você não gostou? Que notas daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.